Olá, gente, tudo bem? Queria agradecer muito a oportunidade de falar sobre algo que eu estou a cada dia aprendendo algo completamente diferente. Conheci a RET porque uma vez o pai de um outro paciente de fibrose cística, que era o Cristiano, me ligou e falou assim: eu vou te mandar uma paciente com síndrome de RET. Eu falei: aham. E o quê? Ela falou: não, vai estudando, porque ela vai chegar. Que era a Maricota, a filha da Aline. E aí, um dia, eu fui estudar a tal da síndrome de Rett, fiquei completamente perdida, não sabia por onde começar. Eu falei: gente, tem tudo. Eu vou fazer o quê? O que tem essa criança? Eu falei: não. Como eu já tinha lido, não estava 100% perdida, mas eu não tinha noção do que era. Aí veio a Aline. No segundo dia, depois da consulta, a Aline disponibilizou um drive com, 15 artigos de síndrome de Rett. E a cada semana ela mandava mais um. Eu falei: vou ficar louca. Que essa mulher não vou saber nunca mais do que essa mãe. Eu nunca vou poder orientar, ajudar ela em nada, porque ela sabe tudo. Entendeu? Era assim. E aí eu já trabalhava com os pais expert, que é como a gente chama, na fibrose cística, e aí eu comecei, então, a entender e buscar as informações sobre RET. E aí eu trouxe para vocês algumas questões que eu acho que são importantes da gente abordar. Também vou trazer uma experiência minha do consultório e a participação de uma mãe que gravou um áudio para poder explicar a sensação dela em relação a essas questões. Existe uma classificação da evolução da RET por estágios, sendo esse estágio 1 um estágio de estagnação inicial, que vai de 6 a 18 meses, onde tem aquele bebê bonzinho, que dorme profundamente, não atrapalha em nada, recém-nascido, 1 mês, 2 meses de vida, dorme a noite inteira, tem que acordar para amamentar. É um bebê que, de repente, ele vai perdendo os marcos de desenvolvimento. Então, assim, ele até senta, mas ele vai sentar no final do período que ele tinha para sentar. Ele é mais hipotônico, às vezes tem um olhar vago. Para uma pessoa muito cuidadosa, muito atenta, vai ficar preocupada se essa criança está dentro do transtorno do espectro autista. Uma criança que, quando chega por volta entre 1 e 4 anos de idade, ela vai ter, como já foi muito falado aqui, essa interrupção do crescimento do perímetro cefálico. Mas ela vai ter a perda da linguagem, dessas habilidades de comunicação, que é a linguagem e a socialização. As estereotipias aparecem em cada paciente de forma diferente. As estereotipias das mãos, que vocês já conhecem muito bem. E aí a gente passa por uma fase... Vocês podem ver que aqui uma regressão está em vermelho e tem uma interrogação em cima. Eu já vou voltar a esse comentário. E aí a gente passa por uma fase pseudoestacionária, onde o fenótipo, a forma de expressão do gene daquela criança, se estabiliza. Ali a gente não tem perda, às vezes tem até uma recuperação de algumas habilidades perdidas. E aí aquela mãe que perguntou assim, tem alguma medicação que faz melhorar, né, que você consegue, às vezes, recuperar algumas habilidades. Por isso que a questão da medicação, fiquem sempre com ela por trás. Porque a gente não sabe nunca, e até agora os trabalhos em humanos não mostram, assim, a gente não tem nenhuma confirmação do quanto e em quem que vai recuperar. Mas eu tenho a experiência da fibrose cística, que é uma doença que, quando eu comecei a acompanhar, a sobrevida era 10 anos de idade, hoje em dia é 60 anos. É uma doença que é um defeito exatamente a mesma coisa.
o RNA lê errado uma proteína e ela sai defeituosa e assim, funciona mal como um canal de cloro. Ela foi feito, né, a gente já está usando nos pacientes a medicação que corrige esse defeito. Se isso aconteceu tão perto de mim, como é que eu posso não acreditar que vai acontecer para uma outra doença? Então, assim, vou continuar aqui falando dessa parte onde você tem uma estabilização do fenótipo, uma recuperação de algumas habilidades perdidas, esse olhar se torna mais intenso e esse período pode demorar muito tempo. Esse período pode demorar e não evoluir além dele para o quarto período de uma deteriorização, onde você pode ter aqui uma diminuição importante da mobilidade, fraqueza muscular, espasticidade, que aí já é uma condição mais grave, mas que também é uma condição que vai perpetuar. Então, me convidaram para falar sobre as manifestações gastrointestinais e a Bruna falou de um artigo de 2012, onde 983 pacientes, que é dessa doutora Kathleen Motil, onde ela estudou as manifestações desses pacientes. Então, eu trouxe um pouquinho do que ela encontrou. Na vesícula biliar, 3% dos pacientes tinham alterações. Elas se dividiam entre colilitíase, que é a pedra na vesícula, e um mau funcionamento. Eu quero que vocês sempre tenham assim, um fundo do pano aí que você tem um paciente em casa que não expressa o que sente. Se essa criança come e tem uma vesícula biliar, quem já teve uma cólica biliar sabe o que é. Quem tem uma paciente que come, uma criança que come, uma jovem, né, que come e se sente mal, esse se sentir mal vai ter que aparecer de alguma forma. E aí pode ser a piora da estereotipia, pode ser um sono mal dormido, pode ter várias formas de apresentação. E isso que a gente precisa muito que vocês fiquem atentos para poder reconhecer. A doença do refluxo gastroesofágico, hoje eu vou falar um pouco mais depois, estava presente em quase 40% dos pacientes. Doença do refluxo gastroesofágico não é vômito, não é golfada. Isso são manifestações da doença do refluxo gastroesofágico, a golfada. Doença do refluxo pode ser oculto. Você pode ter doença do refluxo, aquilo subir e descer e queimar 200 vezes por dia, sem que a criança consiga manifestar para você. Então, às vezes, ela fica irritada, às vezes ela engole. Às vezes ela fica tentando se esticar. Às vezes baba. Por que ela baba quando ela tem refluxo? Porque ela produz bastante saliva para deglutir a saliva e fazer um clearance, uma limpeza daquele esôfago, porque a saliva é alcalina. Então, os pacientes tinham, e esse trabalho, então, mostrou 39%, porque eles usaram exames para poder diagnosticar, esse diagnóstico não foi clínico. Os pacientes vomitavam. Eu esperava que eles vomitassem mais, mas não é uma queixa importante. O vômito. Mas, olha só, o vômito, só 10%. A doença do refluxo, em 40%. O despertar noturno. Isso aqui é uma manifestação de doença do refluxo. À noite, o estômago esvazia, aquele ácido continua sendo produzido e aquilo volta e queima. E aí o paciente acorda. Acorda assustado, acorda chorando. Às vezes, quer comer. Às vezes, quer comer toda hora. Adora comer. Minha filha adora comer. Aí você pergunta, ela come grandes porções? Não, ela gosta de beliscar, porque toda vez que aquele troço volta, ela faz algum sinal que a mãe entende que é comida,
A mãe dá a comida e aquilo desce de novo e deixa de produzir o desconforto. A gastroparesia, também vou falar dela. Gastroparesia é essas manifestações da desmotilidade dos movimentos anormais do intestino. Não é só do intestino. Isso começa no esôfago, no estômago, no intestino delgado, grosso, e por isso que muitas manifestações estão associadas à desmotilidade. É muito importante saber que eles estão tentando entender como a falta dessa proteína adequada pode ser a causadora da desmotilidade. Esses trabalhos ainda, eu não encontrei nenhum trabalho que me explicasse, olha, exatamente aqui vai impedir a liberação. Não encontrei isso. Mas todos eles associam à expressão do gene. Aerofagia. A aerofagia é engolir ar. É engolir ar. E aí a gente engole ar e fica com um abdômen muito distendido. Vamos falar isso daqui a pouco também. O volvo intestinal. O volvo é quando um segmento do intestino ele torce sobre ele mesmo. É uma complicação associada à constipação intestinal. A tal da constipação, 80% dos pacientes têm. A gente acha que é só o filho da gente? Não, é muito comum. E vamos entender um pouquinho por que ela é muito comum. Problemas relacionados com a alimentação. Aqui, 81% dos pacientes tinham problemas relacionados com a alimentação. Que o teu alimento seja a tua cura. Quantas vezes a gente ouve falar da importância do alimento? Problemas de mastigação. A Bruna falou muito bem, né, do quanto ela precisa conversar com a fono para saber em que momento que esse paciente está. Paciente que demora de 30 a 60 minutos para conseguir se alimentar, 62%. A deglutição atípica, a gente vai ter uma fono para falar sobre disfagia, então acho que ela vai poder falar sobre alguma coisa também. 43% dos pacientes. E engasgos. Engasgo significa que entrou no buraco errado. Engasgo significa era para entrar no esôfago, espirrou para dentro da traqueia. Cada vez que engasga, tem um risco de fazer um processo inflamatório pulmonar. E aqui, o microbioma. Microbioma é aquele papo dos bichinhos do intestino. Vocês têm ouvido falar sobre isso, né? A gente vai abordar ali de uma forma objetiva. Problemas relacionados à alimentação. Você libera para mim, por favor? A Cristiane me autorizou a usar o vídeo completo da Maria Júlia, da filha dela. Me deu essa autorização por escrito. Maria Júlia tem uma hiperventilação. Isso é a hiperventilação. Ela chegou no meu consultório com uma queixa de que ela tinha refluxo. De repente, ela para de hiperventilar, ela faz essa cabeça para frente, aí ela para. Você vê que ela diminui a respiração, e aí, de repente, ela faz uma manifestação de engasgo, porque ela faz um refluxo. Ela vai aumentando novamente. Olha, ela sempre flexiona o tronco para frente. A mãe achava que ela estava com sono. Você vê que ela está começando a fazer cianose, a cor da boca dela muda, ela para completamente de respirar. Jesus foi o que eu disse vendo, né? Aí ela faz uma crise de tosse,
porque ela faz um refluxo nesse momento que ela quase desfalece, ela relaxa e faz um refluxo. Aí ela continua fazendo as crises, aí ela para novamente. Ela faz uma apneia completa. Não, isso não é uma foto, ela vai piscar o olho. Mas isso é uma ausência? Não, isso não é uma ausência, isso é uma apneia. Isso é uma apneia do distúrbio de hiperventilação, do distúrbio de ventilação que as crianças fazem. Ela volta e aí ela já volta fazendo cianose. Quando ela chegou para mim, nesse dia, a mãe tinha ido. A mãe, a avó, a outra filhinha de 3 anos. Sabe aquela confusão no consultório? Tinha dado uma passadinha no médico para poder tratar do refluxo. E aí eu olhei isso, liguei para o hospital na mesma hora, peguei, fiz um outro vídeo, porque dessas apneias, ela fez umas 10 na minha frente. Gravei de novo, mandei para o cara da emergência e falei, estou te mandando essa criança. Ele falou, é para internar no CTI, né? Eu falei, sim, a mãe está aqui no consultório comigo, veio para uma consulta para investigação de refluxo, ele entendi tudo. Mandei ela para lá e... Quando eu pedi autorização dela para poder mostrar esse vídeo, ela falou assim, Mônica, eu também posso falar. Eu falei, então eu quero que você fale. É possível você alimentar uma criança que passa o dia inteiro dessa forma? Pois essa criança estava há 1 ano tentando ser alimentada pela boca. Por quê? Porque ela comia, porque ela não engasgava. E se a minha filha come? Se a minha filha não engasga, por que eu preciso de uma outra forma de alimentar ela? A minha filha come, era o que ela me dizia. Ela foi internada nesse mesmo dia na UTI. Ela saiu de lá com uma gastrostomia feita. E aí eu vou pedir para liberar o... Meu recado é o seguinte. Eu relutei muito para colocar a GTT na Maria Júlia, né, devido gostar muito de comer, né, pela boca, oral. A neuro dela, ela já tinha indicado, vamos supor, ela tinha indicado em fevereiro do ano passado, já prevendo que algo sério poderia acontecer. E, assim, eu relutei, né? Fiquei tentando com a fono fazer com que ela não precisasse usar a GTT. Até que, um belo dia, fui no consultório da doutora Mônica e ela estava fazendo muitas apneias, hiperventilando muito e descobrimos uma acidose metabólica muito grande dela. Ela entrou a Mônica até internou ela, eu levei até o SUS, devido ao quadro dela. Provavelmente vocês já devem ter visto o vídeo dela, né, aí. E ela estava pesando 12 quilos. Ou seja, ela não estava mais se alimentando, ela estava totalmente desnutrida. E foi aí que optamos, né, não tivemos escolha, e foi colocada a GTT. Hoje, eu dou graças a Deus, né, que ela tem a GTT, porque ela está super bem, se alimenta, começou a se alimentar pela boca, né, através do trabalho que ela faz com a fono, mas a GTT é a alimentação principal. Principalmente quando ela está muito congestionada, está com resfriado, que aí fica inviável ela se alimentar oral, o perigo de bronco aspirar. E aí tem a GTT, que evita que ela fique mais mal ainda, né? Então, assim, meu conselho para aqueles pais e para as mães que relutam, não queiram, que tenham GTT, não tenham medo, tá? Porque
é um baita benefício que vocês vão estar dando para o filho de vocês. Na verdade, é uma qualidade de vida para eles, tá bom? Um forte abraço aí para todos vocês, uma boa palestra e fiquem todos com Deus. E Deus sempre no controle, tá? Porque os médicos são os médicos, mas o médico maior está lá em cima. E é Ele que conduz os nossos médicos aqui, tá bom? Forte abraço, ficam com Deus. A Cristiane, ela, depois que ela fez, a Maria Júlia, depois que ela fez a gastrostomia, ela ganhou 5 quilos. Depois que ela ganhou 5 quilos, a fisioterapia dela se transformou. Depois disso, ela começou também a conseguir voltar a se alimentar pela boca, porque ela conseguia se alimentar pela boca sem engasgar, vocês lembram disso? Então, não é que ela não pudesse se alimentar. Ela pode se alimentar. Ela só não pode usar essa via exclusivamente. Existe uma fantasia de que o paciente que coloca a gastrostomia está perto de morrer e que ele vai fazer a gastrostomia porque ele não pode comer. É tudo errado. A gente tem que desconstruir isso e falar da gastrostomia de uma forma como uma estratégia. Não usa órtese para fazer a criança ficar posturada? Então, pronto, usa um bottom. Usa um bottom para poder alimentar. Porque tem uma... Assim, a minha filha, parece que a criança perdeu. Não, a criança não perde. A criança ganha. Ela ganha. A gastrostomia também é usada na síndrome da aerofagia patológica, daqueles pacientes que deglutem ar. O ar, quando entra, às vezes ele se acumula nessa região, ou ele se acumula aqui antes de entrar na traqueia e acaba escapando para o esôfago. E aí o paciente fica deglutindo ar e vai ficando com o abdômen muito distendido. E porque ele tem um abdômen muito distendido, ele acaba fazendo eructação. Os arrotos. E na hora que vem o arroto, vem junto o refluxo. E aí é uma distensão abdominal, às vezes, tamanha, que dá muita dor abdominal. Ninguém fica com o abdômen distendido desse tamanho, porque esse ar desce. Aí, assim, escravo da simeticona. Toma simeticona de 3 em 3 horas o dia inteiro. Então, assim, às vezes a gente usa a gastrostomia para aliviar essa aerofagia. Às vezes usa a gastrostomia para fazer água. Tem paciente que não toma água, não bebe água, não toma remédio. Não gosta, cospe, é uma guerra. Faz a gastrostomia para fazer água e remédio. E você tem a paz, né? Você tem a liberdade. A outra dúvida, a funduplicatura. Tem que fazer, não tem que fazer? O que é a funduplicatura? A funduplicatura é exatamente isso. Bem, a gastrostomia, para quem não conhece, é um procedimento que se faz por via endoscópica. Você ceda a criança, não faz em consultório, faz em hospital, faz com anestesista, faz com a criança com todo o controle, faz uma endoscopia, aquela luzinha da endoscopia ilumina a região do abdômen, onde tem que entrar com uma agulha que vai perfurar ali e vai passar essa sonda. E essa sonda tem na pontinha dela um balão que você insufla, e aí na hora que você traciona e prende com esse anelzinho aqui, em 1 mês, isso aqui fica canalizado, fica cicatrizado, fica um túnel. E aí, a gastrostomia, eu gostei muito que a Bruna trouxe todas as complicações. Porque, assim, não dá para falar... Eu sou meio otimista, né? Então, mas eu ia falar. Faz granuloma. Às vezes o bottom fica grande, fica pequeno, vaza. Mas é uma coisa que se adapta. Vai ajeitando até chegar uma hora que fica certo. Às vezes, quando você faz a gastrostomia, você enche o estômago, volta tudo por aqui. Então, aquele paciente que já vomita 200 vezes por dia, você não precisa de exame nenhum para saber que você, além de fazer a gastrostomia,
Você vai ter que pegar essa parte do estômago aqui, dar uma volta por trás e amarrar ele aqui na frente. Então, ele mesmo funciona diminuindo a entrada do estômago e, assim, diminuindo a luz do esôfago. E aí diminui a possibilidade de fazer refluxo. Todo paciente tem que fazer funduplicatura? Todo paciente tem que ser avaliado criteriosamente. Tem paciente que precisa, tem paciente que não precisa. Tem paciente que tem dúvida. Tem dúvida? A gente vai investigar a doença do refluxo detalhadamente para saber se precisa ou não. Agora, pega uma criança que não tem uma golfada, que é super irritada, que faz crise convulsiva, hiperventila. A hiperventilação, ela tem gatilhos. A dor é um. Na hora que a gente endoscopou a Maria Júlia, ela tinha uma esofagite. Então, assim, hoje em dia ela não hiperventila mais. Quando ela fica desconfortável, quando ela tem gripe, ela hiperventila um pouco. Nossa atriz máxima, para mostrar que isso, entendeu? Gastrostomia é isso. A gastrostomia é ir para a praia e receber a dietinha dela, é passar o dia inteiro na praia. Porque ela comeu, ela dormiu, ela recebeu os líquidos, ela tomou a medicação, ela ficou curtindo. É uma liberdade. Gastrostomia não é para quem está morrendo, não. Quem está morrendo, morre, não precisa fazer gastrostomia. Ué, quem está morrendo vai fazer o quê? Vai morrer? Vai fazer uma gastrostomia de alívio, cuidados paliativos. Né? Aí é a gastrostomia dos cuidados paliativos. Gastrostomia para viver bem. A doença do refluxo é isso aqui. Aqui, como está a luz, a gente não consegue ver, mas isso aqui é um esôfago normal, brilhoso, com uma divisão direitinha entre a mucosa do esôfago e do estômago. Isso aqui é um esôfago inteiramente inflamado. Inteiramente inflamado de uma paciente que nunca reclamou de nada. Porque não conseguia se colocar. Lembrando lá, desses pacientes, 39% tinham a doença do refluxo, mas só 10% tinham aquele sintoma que a gente associa à doença do refluxo. A gastroparesia é um exame que é uma condição que a gente tem um exame para investigar, que é a cintilografia. Mas qual é o sintoma? É aquele paciente que você, quando tem gastrostomia, você faz a dieta, espera 3 horas, quando você vai abrir o bottom, tem 150 ml de dieta lá ainda. Tem o que fazer? Óbvio que tem. Tem medicações proibitivas? Também tem. Muitas crianças usam domperidona, o Motilium, e tem reações de ataxia, de irritabilidade. Tem crianças que tomam Motilium e ficam ótimas, não tem nada. Tem procinético hoje em dia, que é o que faz funcionar, de tudo quanto é jeito. A gente usa até antibiótico, em pequenas doses, como procinético. Então, assim, tem tratamento, mas tem que identificar. Às vezes, aquela criança que vomita à noite, o que ela comeu no almoço? Às vezes, vomita de manhã o que jantou. Parece que ficou parado. Não, parece não, está parado. Não veio de outro lugar, veio do estômago. Isso aqui é um tempo de esvaziamento gástrico que a gente faz pela cintilografia, que é um exame muito simples. Você mistura um radioisótopo no leite ou no que a criança vai comer, você dá para a criança beber e ela fica deitada debaixo de uma gama-câmara. Olha só, com 1 minuto, a concentração do radioisótopo no estômago era máxima. Com 30 minutos também. Com 60 minutos também era máxima. Com 90 minutos também. Isso significa, com 90 minutos dela ter tomado leite, o leite não tinha saído do estômago. Com 2 horas, ela tinha metade do estômago vazio.
Lógico que essa criança precisa ser investigada. O que causa gastroparesia? Uma infinidade de condições. Agora, para a RET que tem já a desmotilidade, está associada a essa desmotilidade. Pode ter alguma coisa a mais? Pode. Mas isso não é uma receita de bolo. Tem que sentar e ver o que é. A pH-metria esofágica, quando a gente tem dúvida, a gente usa ela também. Precisa fazer pH-metria em todos os pacientes para saber se tem refluxo? Caramba, o paciente está com esofagite. O paciente vomita. Golfa 200 vezes. Eu vou fazer pH-metria para quê? Se eu estou vendo. Agora, tinha esofagite, eu tratei, continuou com clínica, está tomando a medicação para tratar, para neutralizar o pH, isso está piorando, a gente tem que dar uma olhada. E a pH-metria tem indicações hoje em dia pontuais. É um exame que você passa uma sonda pelo nariz. Essa sonda fica parada 5 centímetros antes da entrada do estômago, ligada no monitor, e a cada 5 segundos ela registra o pH. E aí você vai ver que esse pH, às vezes, chega a 1, ou então chega a 2, o pH do esôfago é 7. Você passar em 24 horas, você passar tanto tempo com o esôfago com pH muito ácido, queima. E às vezes isso não aparece. A constipação. A constipação, bem, ficou bem cor de cocô mesmo, né? Mudou aqui, ficou bem apropriado. A gente tem que conceituar o que é constipação. Fala tanto da constipação, 80% dos pacientes têm. Constipação é evacuação dolorosa, com dificuldade e dolorosa. Nossa, minha filha faz cocô de 4 em 4 dias. Ela ri quando faz cocô? É uma felicidade? Então tá ótimo. Não, mas a minha filha faz cocô todo dia. Ela evacua todos os dias. Quando ela evacua, é um sofrimento. As fezes são ressecadas, são endurecidas, são volumosas, sangra. Isso não pode continuar. Como vai se resolver? Tem médico, tem nutricionista, tem nutrólogo, tem um monte de gente para ajudar. Mas não pode ser visto como uma coisa, ela é assim nada. Ela é assim, a gente vai mudar, porque isso faz mal para ela. Causas orgânicas têm que ser excluídas. Hipotiroidismo, que tem uma frequência grande, precisa ser afastada. A ganglionose intestinal, que é uma falta de inervação no finalzinho do intestino, precisa ser afastada. E quais as implicações, né, dessa constipação intestinal no nosso paciente? Aí eu vou falar um pouquinho da microbiota. A constipação está aqui em stand-by. O que é a história da microbiota? Isso aqui é o desenho do intestino, tá vendo? Isso aqui, a gameta está se formando, o bebê está aqui, o bebê nasceu. Nasceu, o intestino ele começa a se formar nas suas vilosidades e na cripta. Então, o intestino delgado ele é assim. Ele tem uma parte como se fosse um dedinho, a comida vai empacando aqui, e ela tem um tempo maior para ser absorvida. E tem essa parte que vai se aprofundando, e quando a gente chega na idade adulta, ela já está bem formada. Então, assim, o bebezinho também tem ela, e essas partículas que a gente está vendo aqui são esses micro-organismos do bem e do mal. Esses micro-organismos, eles começam a frequentar a gente durante a embriogênese. Antigamente achava-se que o neném nascia germen-free. Hoje a gente sabe que não. Alguma coisa da microbiota intestinal da mãe passa para o bebê. E ele já nasce com uma marquinha. Se esse bebê nasce num ambiente hospitalar, de uma cesárea, 24 horas depois,
o intestino desse bebê tem as mesmas bactérias do centro cirúrgico. E por conta disso, vocês vão ouvir por aí, que parece uma loucura, mas hoje em dia se pega uma compressa estéril, coloca no meio da perna da mãe, e quando a criança nasce, ela é colocada em cima dessa compressa para que ela tenha as bactérias do meio vaginal daquela mãe. Porque cesariana é necessário, né? É tão importante essa colonização porque é ela que vai modular a resposta imune da criança. É ela que vai dizer como essa criança vai responder. E isso vai depender do estilo de vida, do estresse, do tipo de alimentação. Se você faz uma dieta que estimula o crescimento tanto de bactérias boas e que as bactérias ruins estejam lá também. Quando a gente tem uma desorganização disso, a gente tem um termo chamado disbiose. E quando a gente tem uma disbiose, a gente pode ter muito micro-organismo muito bom. Isso é disbiose. Se eu tiver muito micro-organismo ruim, isso é disbiose. Só não é disbiose se eu tiver um equilíbrio entre eles. E para ter esse equilíbrio, é necessário cuidar da dieta. O uso de antibióticos é um grande criminoso. E daí? Vai deixar sem usar o antibiótico? Tem que usar. Então a gente tem que pensar, será que tem que usar? É o momento? Se tem que usar, usa. Depois a gente resgata isso. Tem os trabalhos mostrando que a criança, após o uso do antibiótico, ela fica devastada. E depois de 3 semanas, ela estava bem. Ela tinha recuperado, uma criança saudável. Por que eu coloquei, então, essa questão do intestino? Porque esse artigo aqui mostra as alterações que foram encontradas na microbiota intestinal das crianças portadoras de síndrome de Rett. Por que eu coloquei essa bola redonda aí? Porque hoje, vocês nunca viram. Daqui a 10 anos, sabe a cultura de urina? Uma pessoa, cultura de urina, há 30 anos, ninguém fazia. Estava infecção urinária, ninguém ouvia falar de fazer cultura de urina. Fazia um exame de urina comum, não sabia nem que bactéria que estava tratando. Hoje em dia, ninguém pensa em tratar sem olhar uma cultura. Isso aqui é a representação esquemática de todas as bactérias que tem nas fezes. Hoje em dia, eles pegam um pouquinho de fezes e ali eles identificam o DNA de todos os micro-organismos, bactéria, fungo, parasito, que tiver no intestino. E aí a gente sabe a quantidade de cada micro-organismo que tem no intestino e com isso a gente pode fazer uma reorganização. Eu coloquei um slide ali fora de ordem, vou passar para cá. Esse trabalho concluiu que a disbiose de fungos e microbiota intestinal bacteriana e a expressão do gene pode induzir a um crescimento oneroso para esse paciente e não se sabe por quê. A produção de ácidos graxos de cadeia curta, associada a essa microbiota, ele pode reforçar o estado de constipação. E aí eu volto na constipação. Você tem noção do que é um intestino parado durante 5 dias. Se eu estou dizendo, se a gente está vendo que essa microbiota alterada faz mal na Rett, você ter um intestino paralisado com aquelas bactérias se proliferando. A questão da constipação não é mais porque todo mundo tem que evacuar. É porque você tem que ter um ritmo de limpeza. Você não pode deixar acumular. E por que não pode? Porque já está comprovado uma ligação entre o tubo digestivo, o intestino e o sistema nervoso central. E a alteração inflamatória nesse intestino, que pode ser causada
pela desbiose, pode ser causada pela alergia alimentar, pode ser causada por outras coisas. Essa alteração leva a comprometimento do apetite, alterações de comportamento, proteção neurológica ou não, e alterações neuropsíquicas. Por isso que a gente tem que cuidar, se tem uma forma que vocês podem cuidar da microbiota dos seus filhos, das suas filhas, é da de vocês também, mantendo um ritmo evacuatório. Aqui, eles dizem que os ácidos graxos de cadeia curta, aqueles que são provenientes da fermentação dos carboidratos, né, eles podem induzir uma modulação epigenética das células intestinais. Será que não é por isso que quando Bruna faz uma dieta cetogênica, você consegue reduzir muito o processo inflamatório? E por isso que o paciente melhora tanto? Porque exatamente o porquê, existem muitas dúvidas. Eu trouxe esse esquema aqui, não vou ficar falando muito dele, mas eu queria que vocês guardassem esse nome. Inflamassoma. Inflamassoma é o que vai explicar todas as doenças inflamatórias no futuro. Estou falando da RET, posso falar da fibrose cística, posso falar de todas as doenças reumatológicas, das alergias, da doença inflamatória intestinal. Todas essas doenças acontecem porque isso aqui funciona de uma forma inadequada para destruir aqueles produtos de degradação que ficaram lá em cima no intestino. E aí você acaba que tem uma resposta inflamatória inadequada, aonde os indivíduos de RET, mesmo usando o ATP como o ATP, que é a nossa energia, nos estudos mostraram para ver se funcionava melhor, na RET não funcionava. E isso impede, né, a formação das interleucinas, de todas as funções de proteção. Volto aqui para os estágios. E volto para dizer que a gente tem, em cada estágio, em cada momento, em cada dia, uma janela de oportunidade. É essa janela que tem a ver muito com a nutrição, tem muito a ver com o estado nutricional do teu filho, que a gente não pode perder. É esse momento que a gente não pode perder. Então, assim, às vezes é difícil tomar algumas decisões. Eu sempre levanto a bandeira da gastrostomia porque ela garante a gente a possibilidade de dieta, a possibilidade do estado nutricional, da qualidade da nutrição, e para tentar evitar que essa deteriorização chegue de uma forma mais rápida. Lembra que eu falei da regressão? Essa etapa chama período de rápida regressão do desenvolvimento. Os trabalhos mostram que não existe uma regressão. Que o que existe é a construção em cima de alguma coisa já errada. Então, não é que o paciente regride, é que ele não progride porque foi construído em cima de algo que não estava sedimentado. Todos os trabalhos hoje em dia buscam o diagnóstico na fase mais inicial possível para evitar que essa construção desorganizada aconteça, para que em cima não seja construído. Então, essa imagem de doença neurodegenerativa, isso não existe. Isso não existe. Não é uma doença que vai progredir, degenerando, destruindo. Não. Ela começou errada, construiu um edifício num terreno meio arenoso. O que a gente tem que fazer é criar as estacas, estabilizar e usar todas as oportunidades. Coloquei o mesmo slide, sem combinar nada com Bruna, porque quando a gente olha todas as possibilidades que tem hoje em dia, gente, para cura, para tratamento, para possibilitar ao paciente melhorias, quando a gente vê,
é tão grande, é um grupo tão grande que está estudando RET, nada de graça na terra, né? Vamos dizer, né? Sem nada de graça. Na hora que conseguirem um remedinho, como conseguiram na fibrose cística, que custa $300 mil por ano, já está em 125, daqui a pouquinho está em 75, porque tem muito paciente. A gente não tem diagnóstico. Então, na hora que eles conseguirem emplacar isso aqui, eles vão se dar muito bem lá com a indústria deles e a gente vai conseguir muitos progressos. Mas isso tem que chegar com o paciente bem. Por isso que a gente tem que aproveitar essas oportunidades. É só isso, muito obrigada. Desculpa se eu me estendi.